Nesta tarde, e a semelhança de outras edições, vamos ter aqui os nossos convidados para a conversa habitual que se impõe, e hoje vamos falar da liberdade de imprensa. Vamos tentar refletir em torno dessa questão. Será que existe ou não liberdade de imprensa no nosso país? Como é que se pode promover os princípios fundamentais da liberdade de imprensa? Até que ponto é possível combater os ataques feitos pela mídia e impedir as violações da liberdade de imprensa? Vamos conversar com o Dr. Bento dos Santos, ele que já está entre nós. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Manuel Augusto. Boa tarde, ouvintes da Rádio LAC. Vamos falar sobre a liberdade de imprensa numa semana que, mais uma vez, ficou manchada pela negativa, pelos acontecimentos que vieram a ocorrer num cenário diferente do nosso, não é? Mas hoje sabemos que, graças à globalização, os países encontram-se unidos quase que numa aldeia global. Falamos concretamente dos 2 atentados suicidas que vieram a ocorrer no Afeganistão, propriamente em Cabul, que provocou a morte de cerca de 26 pessoas, e entre essas 26 pessoas temos a destacar e lamentar a morte de 10 jornalistas, dos quais um fazia parte da agência France Presse e morreu no segundo atentado, na altura que fazia a cobertura do primeiro atentado. Quer dizer, que tínhamos jornalistas de cerca de 10 em pleno exercício de funções, e durante esse exercício da profissão acabaram por perder a vida. Lamentamos, são acontecimentos idôneos, são acontecimentos nefastos. Nós não vamos pronunciar o nome da designação dos grupos terroristas que promoveram esses eventos, porque achamos que, ao fazê-lo, estaríamos a potencializar a propaganda belicista e idônea que esses grupos têm vindo a cometer. Só vamos mesmo lamentar e levar, mais uma vez, as nossas reflexões para aquilo que tem sido esse trabalho árduo daqueles que eu considero que são agentes da democracia e promotores da cidadania, que são todos trabalhadores da comunicação social, em particular e de forma muito especial os jornalistas. Doutor, vamos continuar e agora tentar elucidar um pouco os nossos ouvintes, dizer que a liberdade de imprensa é a capacidade de um indivíduo de publicar e dispor de acesso à informação através de meios ou dos meios de comunicação de massa sem interferência do Estado. Mas como é que estamos? Bem, por cá, em Angola, a falar da liberdade de imprensa, como tenho dito também e reafirmo, é um assunto sensível, mas estamos a construir a nossa liberdade de imprensa e, como disse, reitero, a liberdade de imprensa a nível daquilo que diz respeito à sua implementação, está intrinsecamente associada ao sistema político de um Estado. Nós, para falarmos da liberdade de imprensa, que foi estatuída pelas Nações Unidas através da Unesco, isto no ano de 1991, nós temos necessariamente que olhar para o sistema político de um Estado. Cá em Angola, nós sabemos que até 1992 nós tínhamos um sistema de monopartidarismo. A liberdade de imprensa como tal não se conhecia como se conhece hoje, porque para haver a liberdade de imprensa necessariamente precisa haver pluralismo de opiniões, precisa haver diversidade naquilo que são as próprias instituições que regulamentam a própria atividade. E hoje nós conhecemos a diversidade que vai havendo no sistema político, conhecemos também os atores daqueles que fazem acontecer esta atividade como tal. Nesse caso estamos a falar do Estado como órgão regulador, também estamos a falar do setor privado, que já se faz sentir, mas ainda conhecemos a ausência de um terceiro elemento, podemos assim designar, que seria a sociedade civil. Porque a liberdade de imprensa, como nós a conhecemos a nível conceitual, obriga com que os agentes ou fazedores da imprensa estejam isentos em plenitude naquilo que é o exercício da sua atividade. E nós hoje conhecemos, na nossa realidade, temos o Estado, que é a instituição promotora,
é a instituição reguladora e, ao mesmo tempo, vimos também o setor privado como a dar o seu contributo enquanto atores, mas não vimos o ativismo da liberdade de imprensa naqueles que nós chamaríamos a sociedade civil. Porque, mas o que é que está a faltar? Precisa organizar-se. A sociedade civil precisa organizar-se, porque a liberdade de imprensa, na perspectiva estatal, que é muito confundida com a imprensa pública, é preciso diferirmos isto. A perspectiva estatal da liberdade de imprensa dá resposta aos três poderes que nós conhecemos. Nesse caso, o poder executivo, o poder judiciário e também o poder legislativo. Quer dizer que a atividade dos órgãos que nós chamamos de órgão estatal, estamos a falar dos meios de comunicação social ligados à estrutura de poder estatal, vai ser em função do desempenho desses três poderes. A imprensa fica regulamentada e os seus conteúdos vão ser em função da gestão da imagem ou das atividades desses três poderes. Os órgãos privados têm uma grande responsabilidade sobre si, as suas pautas editoriais não podem diversificar a necessidade da sua existência, daí o porquê que a publicidade nesses órgãos deve ter um maior espaço, que não quer dizer que nos órgãos estatais não tenha,